Fala, tropa! Quer um pizzão desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó. E vral! Agora, a parada é a seguinte, ó. Eu quero... Ó, corte, vem aí. Onde estão os haters do Fernando Diniz? Cadê? Onde estão? Não, Um tropeço. Mas... Os caras ficam esperando. Com qualquer hater. Até a final, Cantarelli. Mas é o treinador que mais tem hater no Brasil. O treinador que é perseguido pela galera, porque incomoda muito o jeito único de o cara pensar futebol. Essa que é a grande realidade. Então a galera fica esperando. Foi dele. Foi aí. Caiu na Libertadores, ó. Falei, trabalho tem prazo de validade. Aí aparece todo mundo falando. Todo mundo falando. Agora, ninguém fala sobre o único treinador que tem a ousadia, a coragem no Brasil inteiro de armar um time como o Diniz armou nas quartas de final da Libertadores. Ele é o único, não tem outro que faça isso. Não tem outro. Com meio campo ataque, com a característica dos jogadores que ele tem em mãos. E mais, se você for pensar, ele já tem na zaga um volante, que é o Felipe Melo, que é volante. Sim. Ele tem o Nino, que é um zagueiro de construção. Assim, a ofensividade do futebol proposto pelo Fernando Diniz e a forma dele pensar futebol é a única no futebol brasileiro. Então eu acho que a gente tem que aplaudir, cara. Porque se esse modelo de jogo der certo, tanto no Fluminense quanto na seleção brasileira, é um retorno às origens do que um dia foi o futebol brasileiro. E que se perdeu muito é só a gente observar que ele é o único treinador em território nacional que faz isso. Quando vem o Olímpia, vem para se defender. Ele não tem medo de colocar somente jogadores que tratam bem a bola. O Fluminense foi contratar jogadores. Você pode ter um pior que o outro, um que rende menos que o outro, fisicamente e tudo mais. Não há um jogador no time titular do Fluminense no time que titular... trate mal a bola. São somente jogadores que tratam bem a bola. E mais, essa ofensividade. O André, que é um primeiro volante do Fluminense, ele é um meia, cara. Ele é um meia que arma o jogo, ele dita o ritmo do jogo. E aí, o zagueiro do Fluminense é um volante, que é o Felipe Melo. O outro zagueiro é o Nino. O Nino constrói o jogo na meia-direita, cara. Tinha momentos da partida que todos os jogadores que estavam em campo, menos o Fábio, exceto o goleiro do Fluminense, todos estavam da meia de ataque do Fluminense, da meia-direita, da meia-esquerda, pra frente, cara. Sim. É um massacre. Todo mundo no campo adversário, né? É o Olímpia jogado contra as cordas, pressionado lá na linha de fundo. Essa é a estratégia. É um espetáculo que faz o Fernando Diniz no futebol brasileiro. Repito sempre aqui, com um elenco que hoje deve ser da sexta, acho que é a oitava folha do futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. E ele, com essa oitava folha, consegue fazer algo que nenhum outro time que tem muito mais condições financeiras, que tem mais jogadores, condições de investir, faz. Então é um técnico diferente há muito tempo. Eu acho um absurdo torcer para que o trabalho dele dê errado. Mas eu avisei. Tem não sei o quê. É um absurdo torcer para que um trabalho magnífico, de coragem, de futebol bem jogado, dê errado. Eu sou apaixonado por um homem. Esse homem se chama Fernando Diniz. E mais, só para completar, intervalo de jogo, Fluminense ganhando. Ele vai segurar o resultado? Tá 1-0, coisa e tal. Nada disso. Ele tirou o Felipe Melo. Ele já faz isso Ele sempre, colocou cara. o André, tudo bem. Mas ele colocou o Martinelli, cara. Sim, mas... É um volante de pisada na área. O Diniz é isso. Ele jogou sem volante. Cara, só faltou tirar o Fábio e o Nino, mano. É espetacular, é lindo de ver. É absurdo. Então, assim, eu acho que a gente tem que torcer para que um trabalho como esse, eu torço muito, para que dê certo. E para como tá acontecendo hoje, os haters do Fernando Diniz todos desapareçam. Porque na minha forma de ver futebol, na minha forma de ver jogo, e aí não tá óbvio que, né, o Fluminense ser campeão da Libertadores, aquela chancela. Mas o que ele já fez, se a gente lembrar do espetáculo que foi a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, dos espetáculos que o Fluminense já deu em alguns jogos da temporada, e sempre repetindo, com a oitava folha da Série A do Campeonato Brasileiro, é um absurdo que faz o Fernando Diniz. É, pra mim, o melhor técnico do Brasil em termos de ver futebol, de entender o jogo, de comparar investimento com qualidade em campo. Pra mim, é o Fernando Diniz o melhor técnico do Brasil. Eu sou apaixonado por um homem,
Sou apaixonado por Fernando Diniz. E é sensacional. É prazeroso demais narrar os jogos do Fluminense. Mas vai ser difícil ganhar essas Libertadores, cara, porque do outro lado, provavelmente, se conseguir avançar, eu concordo que do lado de cá é o favorito, porque tá voltando a ter o futebol que a gente gostou de ver, se encantou num momento importante, como a gente citou aqui no início, jogadores que não estavam respondendo, que chegaram para ser esse diferencial pro Diniz. Diniz escolheu a dedo nas condições, né, como o Cantarelli falou, lance de fora e tudo mais, nas condições que o Fluminense tinha. Então, o Keno ali era uma possibilidade por já estar meio Muita gente não acreditava. Porque ele tava... Foi o melhor jogador no jogo do ano do Fluminense. Mas assim, eu não entendo que ele não acreditava. Tanto que ele tá jogando bem agora. Chegou no início do ano, ele teve problemas. Ele teve problemas no Galo, jogava bem, se machucava, muita inconstância. Por isso que conseguiu trazer, porque o preço baixou. E agora, assim, pelo menos... Já não era só no jogo de ontem, né? Ele vem tendo uma crescente, vem conseguindo melhorar ofensivamente. Então é um cara que é importantíssimo. Se ele manter isso daí, daqui pra frente, nos jogos importantes, pô, é uma arma absurda. Essa velocidade, essa habilidade do Keno. O Cano, matador, assim, frio, mortal, pra mata-mata, então, pô, o cara, então, o Fluminense vai voltando a ter a sua força. Artilheiro da Libertadores, ok? É o artilheiro da Libertadores. Ao lado do Paulinho do Atlético, só que o Paulinho já caiu fora e o Cano tá na Libertadores. Ele tá desembarcando, provavelmente, numa semifinal com a opção do John Kennedy, que tem crescido e é um cara muito aguerrido, o moleque parece que ontem deu uma destemperada ali, mas era por excesso de vontade. Tá lutando muito, tá com uma jogadinha na área ali, aquele girinho do Kennedy, ele tá mortal aquilo ali. Então, agora, eu acho que o jogo do Inter, se for esse jogo, deve ser mesmo, né? Os dois venceram o primeiro jogo. Acho que o Inter... O Inter tem muitos problemas. Tem, mas pode oferecer resistência. Pode fazer... Pode. Lógico, se fizer um jogo... O Inter me assustou no jogo contra o Botafogo. Mas saiu vencendo. Mas aí a Campeonato Brasileiro é outra competição. Eu acho que Libertadores, eu acho que com o time titular. Mobilização. Ené Valência, Alan Patrick e tudo mais. Assim, acho que a mobilização na mobilização e jogo do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Semifinal, principalmente nessa fase mais aguda. É diferente. Ainda que eu considere o Fluminense favorito diante porque o trabalho do Fluminense é mais longevo. Diante do possível confronto com o Inter, é lógico que é o time que mais vai enfrentar resistência ao Fluminense, acho que nessa Libertadores toda. Poderia ser o River Plate lá na fase de grupos, mas o River Plate vinha... teve uma estratégia de jogo muito ruim e contou também com o melhor momento do Fluminense na temporada até então, que era nesse... A maior goleada sofrida pelo River Plate na história da Libertadores foi imposta por esse Fluminense.